Graça e paz, amada igreja. Quero convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Vamos fazer a leitura, a gente já pode sentar. Mas quem quiser sentar já pode sentar também, não tem problema nenhum. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Pastor Michael, como já falou, nós estamos dando sequência às marcas bíblicas de uma igreja saudável, né? Para quem não conhece, esse é o livro que a gente usa como um pano de fundo, que tem sido a palavra, né? Marinho. E hoje nós vamos entrar, segundo o livro, na penúltima verdade bíblica. Ó, glória a Deus, né? Aleluia. Até que o Senhor nos tenha ajudado, né? O pastor Michael vai entrar, então logo ele vai concluir membresia domingo, quanto o tempo ele precisar, ele vai entrar depois em disciplina da igreja e depois fica a liderança, e aí a gente conclui essa etapa, né? Aí o pastor depois vai estar vendo se a gente volta para as mesas, né? Se a gente volta para o Senhor vai conduzindo e nós vamos seguindo ao Senhor, amém? Vamos seguindo ao Senhor, sendo guiados por Ele, né? Hoje então vamos iniciar o discipulado e vamos ler aqui, depois a gente já vai entrar, vamos lá. Capítulo 14, versículo 25 diz assim, aqui ele tem um títulozinho na CF, que eu vou ler ele não é exatamente a escritura, né? Mas é o preço do discipulado, ou o custo do discipulado, né? Poderia se dizer assim. 25, ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer, né? A zombar, né? Ali a criticá-lo, né? 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar, e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre, né, se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. E esse aqui é um versículo bem interessante, o 33, né? Não que os outros não sejam, mas assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, né? Como se há de salgar? Nem presta para a terra, nem presta para o monturo, né? Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos assentar e oremos. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Pedimos que, como foi orado já aqui, os nossos ouvidos, nossas mentes, nosso coração estejam totalmente rendidos ao Senhor e Mestre, ao Senhor e Pastor, mas sobretudo ao Senhor que nos discipula e que nos faz andar nesse discipulado e que nos dá entendimento pela Tua Palavra do custo desse discipulado, e que essa noite fala conosco através da Tua Palavra, pelo Teu Espírito, Senhor. Que tudo aquilo que ainda nós precisamos aprender, nós como aprendizes, como alunos, nós queremos aprender. Nós sabemos que ainda temos tanto a aprender, Senhor.
tanto. Senhor, perdoe-nos muitas vezes a nossa falta de interesse, perdoe muitas vezes a nossa falta de esforço, de busca como igreja, Senhor. Que nós possamos crescer nisso, discipulados ao Senhor, aos teus pés, colhendo a melhor parte todos os dias, discipulados ao Senhor. E cumprindo esses imperativos, essas ordenanças, não como a multidão, mas como os teus discípulos. E atentando para aquilo que nós não poderemos ser teus discípulos, principalmente para que possamos nos arrepender e possamos ser corrigidos pelo Senhor, pela tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmão, só um segundinho. É café que tem ali. Ai, mas assim, com o texto ainda aberto, irmãos, eu queria rapidamente falar para vocês. Nós vamos voltar nesse assunto, mas nós vamos iniciar com ele. O custo do discipulado, grave isso, o custo do discipulado. Alguns homens de Deus, servos de Deus ao longo da história, pastores, pregadores, teólogos que a gente tem falado aqui, próprio Billy Graham, Spurgeon, entre outros Calvino, Jonathan Edwards, Lutero, eu devo ter esquecido alguns, a gente tem falado de alguns aqui ao longo desse tempo de ensino. Muitos chegaram à conclusão que o discipulado custa tudo. E ele realmente custa tudo. E nós vamos tentar ver à luz da Escritura como é valoroso esse discipulado, porque dele depende o nosso caminhar, depende de nossa vida. Nós que somos discipulados por Cristo, pela sua autoridade, pela sua palavra, pelo seu Espírito, e também somos discipulados, uns pelos outros na sua igreja. Então, eu quero começar que os irmãos venham estar desde já refletindo sobre duas coisas. Sobre seguir a Cristo, sobre crer em Cristo, sobre imitar a Cristo pessoalmente, como membros. E depois, como coletivamente, ajudar alguém a crer a Cristo, ajudar alguém a seguir a Cristo, ajudar alguém a crer em Cristo e ajudar alguém a imitar a Cristo. Então, o discipulado, ele significa, na nossa língua, nós não temos uma palavra, é aquilo que nós chamamos de homônimo. É que não tem uma palavra mais fácil para dizer isso. O que é homônimo? Eu vou dar um exemplo aqui, manga. Se eu falar manga para a Bia, ela tem um significado, porque a Bia tem uma das suas atribuições profissionais como cozinheira. Se eu falar manga para a Marina, tem outro significado, porque a Marina já foi costureira. Então existe manga de fruta de comer e existe manga de blusa. Então o nome disso é homônimo. Então a mesma palavra tem dois significados. Eu vou dar um exemplo para vocês em literatura. Esse livro aqui é muito conhecido, Thomas de Kempis, Imitação de Cristo. Esse livro aqui, ele fala sobre nós sermos discípulos de Cristo, nós seguirmos a Cristo, nós cremos em Cristo e nós imitarmos a Cristo. Tá? Então ele fala sobre nós sermos discípulos de Cristo. Ok? Estão comigo? Então esse livro fala sobre isso. Esse livro aqui tem o mesmo... Esse livro, ele fala isso, tá? Agora, esse livro aqui, do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, irmãos, que é o livro que eu ia pegar, eu peguei o livro errado. Mas esse aqui fala isso mesmo, irmãos. Não errei na descrição. Esse livro, ele fala a mesma coisa. Esse livro aqui, Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, recomendadíssimo. Fala sobre nós sermos discípulos de Cristo, amém? O preço disso, de nós seguirmos a Cristo. Então isso é um dos significados. Na língua alemã existem duas palavras, uma para isso aqui, e existe uma outra palavra que é para isso aqui.
Esse livro aqui, ó, que tem o mesmo título, agora sim, estão vendo? Ó, discipulado, ok? Ele fala a mesma coisa? Não. Esse aqui fala sobre ser discípulo de Cristo, mas também ele vai falar majoritariamente sobre discipular, que seria ajudar um outro irmão a crer, a seguir e a imitar a Cristo. Vocês estão entendendo? Então isso é um homônimo, ó. Discipulado, distinto, diferente. Não é a mesma coisa. Mas essas duas coisas não podem ser separadas. A gente não pode pegar essa palavra discipulado e subvertê-la, separá-la. Escrever botar um hífen pulado. Nós não podemos fazer isso. Então, na ausência de uma palavra no português, nós vamos ter que usar a palavra discipulado para dois significados que são importantíssimos e são casados. Vocês estão comigo? Vocês entenderam? Teve alguém que não entendeu? Levanta a mão que eu explico de novo. Eu posso dar um outro exemplo. Isso é importante entender, gente, porque isso é inicial, tá? Então, nós temos o discipulado, ele vai se resumir em duas situações. Eu seguindo a Cristo, crendo em Cristo e imitando Cristo. Amém? Primariamente é isso. Sem isso, eu não posso ter a segunda questão, porque a segunda questão é eu ajudando um irmão a seguir a Cristo, a crer em Cristo e a imitar a Cristo. Entenderam agora? Normalmente a gente atribui isso para pastores, para líderes caseiros, que chamam apacentadores, para líderes. Mas isso é para líderes? Não, irmãos, isso é para toda a igreja. A igreja, estava conversando com o pastor Maico, ela não se pastoreia. Ela tem pastor, nós temos o pastor Maico, que é o pastor dessa igreja. Então a igreja não se pastoreia, mas a igreja se discipula. Entenderam a distinção? Então já deixando claro aqui também que pastoreio é uma coisa, tem uma envergadura de autoridade diferente, e discipulado é outra. Embora todo pastor vai discipular, nós vamos encontrar o discipulado no pastor. Às vezes de forma mais impessoal, às vezes de forma pessoal. Às vezes de púlpito. Um pastor pode discipular uma igreja de púlpito? Pode. Porque não existe uma forma assim, discipulado é só sentado num lugar sozinho, privado, numa mesa com duas Bíblias frente a frente. Quem falou que isso é discipulado? Discipulado, sobretudo, é andar junto, é seguir a Cristo junto. É dois indo na mesma direção. Só que muitas vezes um vai ser mais velho. E sobre ele vai estar uma responsabilidade de ensinar o mais novo. Então, isso nós vamos chegar na Escritura, nós vamos. Agora, esse discipulado, irmãos, ele tem algumas questões. Ele tem um certo amor, ele tem uma certa dor, tá? E ele tem uma certa renúncia. E prestem atenção na palavra certa, e entendam ela como bíblica, tá? Porque Jesus ele vai anunciar algo, ele vai dizer o seguinte, olhem comigo o versículo 26, né? Ele está com a multidão, dele voltando-se, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, né? E não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, ou seja, não se preferir, né? Não se preferir nos seus sonhos, nos seus planos. Aqui os coach pira comigo, né? Aqui todo pregador coach vai pirar comigo. É isso que está dizendo o texto. Ele não vai preferir a si, ele vai renunciar. Olha o que vai dizer o texto. Que ainda também a sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Aqui, irmãos, ele está falando sobre amor. Porque o oposto é aborrecer.
Então, o mesmo texto de Mateus 10 vai falar sobre isso. Aquele que ama seu pai, sua mãe, lembram? Mais do que a mim, não é, sua esposa, filhos e filhas mais do que a mim, não é digno de mim. Então, é um certo amor, é um amor que ele não tem concorrência, é um amor que é onde ele combina lá com o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu ser, vamos resumir assim. Depois a gente vai vendo a progressividade disso. É isso, é com toda a tua vida. Então esse é o certo amor. Um certo amor, um amor bíblico. A segunda parte, o 27. Qualquer que não levar sua cruz, uma certa dor. Tomar a cruz dói, meus irmãos. Mas é uma dor de Deus. Então, quem não amar a Deus com amor certo, não pode ser discípulo de Jesus. Quem não amá-lo. Quem não tomar sua cruz, não negar a si mesmo, não pode ser discípulo de Jesus. E depois no 33, aquele que não renuncia a tudo, uma certa renúncia, uma perda. Quem não consegue renunciar a tudo, vamos ler lá, ó. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a algumas coisas. Amém? Vamos estar ligados, né? Alguém que não renuncia a tudo. Às vezes parece que nós não interpretamos esse texto literalmente, irmãos, e nós precisamos interpretá-lo literalmente, porque do grego, o pastor Michael está aqui, do grego tudo é tudo, não? Sim ou não? Então tem alguma coisa que eu não precise renunciar, irmãos, para seguir a Jesus? Na primeira renúncia, eu não posso amar mais meu pai, minha mãe, meus filhos, meu marido. Então ninguém concorre com esse amor. Meu amor é só do Senhor. Só que esse é o maior mandamento, mas no segundo mandamento, eu vou amar meu pai e minha mãe, minha esposa, meus filhos e minhas filhas, como Jesus me amou. João 13, 34 e 35. E nisto conhecerão que vós sois meus discípulos. Então, um amor nutre o outro. Lembra do princípio de 1 João? Como alguém que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão pode dizer isso? Porque o amor do pai não está nele. Esse sentido ali. O amor do pai não pode estar nessa pessoa. Então, de fato, ela não é filha de Deus. E a gente sabe que todo discípulo é um filho de Deus, amém? E é bom a gente falar também aqui, irmãos, majoritariamente a palavra discípulo, ela identifica e nomeia, não é a única expressão, termo bíblico que nomeia um salvo, um filho de Deus. Mas majoritariamente é discípulo, viu? Bem, assim, muito longe das demais. Cristão, crente, seguidor e até filho de Deus. A palavra que mais vai aparecer, nós vamos trazer isso aí com exatidão, o pastor Michael já está verificando, vai ser a expressão, o substantivo que? Nome? Discípulo. Agora a gente não está criando nenhum tipo aqui de doutrina, viu, irmãos? A partir de agora vamos só se apresentar e só se chamar de discípulos. Não, ninguém está fazendo isso aqui, eu estou trazendo para vocês o que está na Escritura. A Escritura vai chamar majoritariamente cada um de nós de discípulos. E não de cristãos, seguidores, crentes, filhos de Deus. Mas nós somos isso, nós somos, amém? Nós somos cristãos, nós somos seguidores, nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, nós somos salvos, nós somos santos, tudo justificados. Aí tem várias expressões que nós somos chamados. Co-herdeiros, né? Os co-cidadãos e tal. Então vamos lá. Então, de abertura, eu queria falar para os irmãos
que existe uma condicional, irmãos. Se eu estiver disposto a obedecer por fé e me arrepender, né, de não amar Jesus acima e mais do que tudo, né, de não tomar minha cruz, que é negar a mim mesmo, é perder a vida por amor de Cristo do Evangelho, é renunciar, isso é tomar a cruz, é morrer, que é o primeiro chamado de um cristão, de um discípulo. Ele é convidado a morrer, para receber vida. E não renunciar a tudo, eu não posso ser um discípulo. Se eu não posso ser um discípulo porque Jesus está dizendo que eu não posso, eu não posso. Tem um imperativo aqui. E logo eu não posso fazer discípulos. Eu posso, mas não a Jesus. Não a Jesus. Os gregos, os filósofos, eles já faziam discípulos até antes de Jesus homem. Já existia discípulos de Platão, de outros filósofos, já existia escola de discípulos de Jesus homem, assim como na Bíblia também existia. Então a questão do discipulado, ou do discípulo, do discipulador, ela não é exclusiva do cristianismo, não é exclusiva da Bíblia, tá, irmãos? Ela não é, ela é um emprego, é uma utilização, mas ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, então nós valorizamos de tal forma, como autoridade, né? Tanto como substantivo quanto verbo. Discípulo, né? E fazer discípulos, os imperativos, eles têm que ser obedecidos da mesma forma, porque elas são inspiradas. É a palavra de Deus inspirada. Mas a gente também tem que saber, historicamente, até recentemente, Gandhi tinha ou não discípulos? Gandhi tinha discípulos. Alguém não ouviu falar de Gandhi aqui? Tem alguém que nunca... A Sofia nunca ouviu, nem precisa ouvir. Perdoe o pai. Mas Gandhi tinha discípulos, gente. Inclusive, ele alegava ser um discípulo de Jesus, né? Então, existem falsos discipuladores e existem falsos discípulos. Existe um falso discipulado, sim ou não? Sim. Então, os nossos objetivos aqui, meu, do pastor Michael, é continuar mostrando para os irmãos, à luz da Escritura, quais são os termos do discipulado, quem é o discípulo bíblico de Cristo, quem são os discípulos de Cristo, de fato, biblicamente, né? Com os termos corretos, com as aplicações corretas. Hoje a gente viu 3 aqui negativas, né? Que não, a condicionante, né? Não pode ser, Jesus está sendo categórico, não pode ser. E isso é dramático, né? Imagina a Bia receber para cozinhar lá um sal que a variedade já foi, não salga mais e tal. Ela vai olhar assim, bota fora isso aí, bota lá no esgoto para ver se limpa lá o vaso. Para cozinhar não serve, não dá sabor. Ficou insípido, né? Sem gosto, então... qualquer cozinheira faria isso, né? Porque não tem como recuperar, né, o sal nesse aspecto. Entendeu? Então, que a gente tem esse entendimento, né? O sal é bom, né? Ele é bom quando ele tem a função correta e ele vai temperar, né? Bênção. A gente sabe que esse é o papel também nosso como pregadores, como evangelistas, né? E como discipuladores uns dos outros, né? Mas nunca abirrogando para si, buscando para si uma certa autoridade que na verdade é inexistente nesse aspecto. Ela vai existir assim como complementar a partir do que tu vê no teu irmão de Cristo como o Senhor dele, e o que tu vê da autoridade da Escritura, do governo do Espírito Santo nele, e muitas vezes pode ser que ele seja um irmão mais velho. Não quer dizer que um irmão mais novo também não venha obter. Ele vai ter sim a mesma autoridade que está nas Escrituras e que está em Cristo, no seu Espírito, amém?
Então, dito isso, irmãos, nós vamos retomar esse assunto do curso do discipulado no último encontro, na conclusão, mas nós tínhamos que começar por ele, pelo menos já para situar a nós que existe também, né, os que não passam por esse crivo aqui. Vai andar lá com o maninho. Aí tu vê que o maninho, ele ama sim a Deus, mas ele não ama mais a Deus, ele ama mais a Aline. Nossa, mas como o maninho ama a Aline? Inicialmente as pessoas assim, mas é tão bonito, né, ver o maninho, como ele ama a Aline, né? Aí daqui a pouco, mas o maninho ama a Aline bastante, né? Aí daqui a pouco, né, mas o maninho ama a Aline demais, né? O maninho ama a Aline mais do que a Deus. Assim como às vezes um marido pode amar mais os filhos do que a esposa, né? Um erro crasso, né? Um erro antibíblico, né? Tanto um marido quanto uma esposa jamais pode amar os filhos mais do que o seu cônjuge. Jamais, jamais. Os filhos têm a sua categoria de amor. Uma categoria devida. Mas eu não posso amar a Duda e a Sofia igual eu amo a Aline. Não. Eu posso amá-las, mas a prioridade é a Aline. Sempre vai ser, até o fim das nossas vidas. Esses erros são cometidos em famílias, são cometidos até na igreja. Amores em demasia, desequilibrados, amores não bíblicos, né? Que a gente pode ver assim, um pai que ama mais os filhos do que a esposa, um pai que ama mais o seu pai e sua mãe do que a sua própria casa, tem de tudo. Mas o amor cristão não é assim. O amor de um discípulo não é assim. O discípulo, ele vai se evidenciar pelo amor. Quando tu vê alguém que a pessoa ela ama ao Senhor acima de tudo, mais do que a família, mais do que a igreja em si, do que os irmãos, do que o próximo, do que coisas, né? Tem gente que ama coisas, né? Hoje em dia é a era da... Esse dia eu vi uma menina, eu amo meu celular, nossa, né? Tipo assim, né? Eu amo comida, tipo assim, com todo respeito, assim, né? Como se o amor fosse uma coisa que eu pudesse aplicar em qualquer equação. Não, não posso. O amor, ele tem destinos. Primeiro Deus, depois ele vem categorizando. Isso é bíblico. E, inclusive, ele tem o padrão desse amor, tem o caráter, o crivo desse amor. Então, se um discípulo, ele ama o Senhor, tu vai ver. E é muito interessante, porque quem segui-lo está discipulado a isso. Então, quando eu amo o Senhor, quando eu renuncio a tudo por causa do Senhor, né? Quando a gente leu aqui, né? Quando eu tenho essa aplicabilidade aqui, eu vou tomar minha cruz, vou negar as demais coisas a mim mesmo. As pessoas que vão me seguir estão me seguindo rumo a quem? Qual é a direção do meu amor? Qual é a direção da minha devoção, da minha adoração? É o Senhor. É o meu discipulador, nesse caso, é o meu pastor, é o Senhor Jesus, meu Salvador. E, irmãos, nós falamos nos homens, bem no início da leitura do nosso livro, não sei se os irmãos vão lembrar, os homens, que aquilo que a gente ama iria educar nossas esposas, nossos filhos e filhas, nossas casas. Então, se nós amamos a Deus, isso educa a esposa, os filhos e as filhas. O amor traz educação, ele traz ensino, é pedagógico. Então, se a tua esposa, né, ou o teu marido, vou inverter aqui para as mulheres agora, se o teu marido vem te um amor fiel a Deus acima de tudo, ele vai ser educado por isso. Ele vai perceber a santidade, a pureza desse amor, a biblicidade, como esse amor é bíblico, né? Então, em introdução, irmãos, o nosso amor, ele vai revelar a nossa crença, que vai preceder nossas ações. Então, quando nós seguirmos a Jesus, quando nós crermos de toda a nossa fé, de todo o nosso ser, né, nós seguirmos ao Senhor, nós cremos nele de todo o nosso coração e nós imitarmos ao Senhor, isso vai implicar enquanto nós o amamos. E isso é o importante. O quanto o discípulo de Jesus o ama.
Disso depende todo o restante, meus irmãos. Porque quem ama vai guardar os mandamentos, vai obedecer, vai guardar a palavra, vai permanecer em Cristo. Quem ama, sabe, nossa, vai renunciar, né? Vai tomar a cruz, vai negar a si mesma. Todos os imperativos. A pessoa que ama o Senhor, ela não resiste ao Senhor, a sua graça. Ela digamos assim, ela se derrete, ela se, sabe, ela não resiste a esse amor, nesse aspecto. E nós somos também discípulos do amor. Sem romantizar, nós somos também discípulos disso, da verdade, da santidade, do Espírito Santo. Amém? Vamos entrar então, dado aqui o discipulado, pode passar aqui, né? Vivemos hoje na era dos dispositivos eletrônicos. Só um pouquinho. Aqui, ó, pregação expositiva, teologia bíblica, preservação das escrituras, o evangelho, evangelização, conversão, membresia ainda está, por isso que está assim destacado, disciplina, que vai iniciar tão logo, discipulado, que inicia hoje, e depois liderança. O que tudo isso aqui, irmãos, por que eu li isso aqui, tá? Porque tudo isso aqui, o entendimento bíblico de tudo isso aqui, te ajuda a ser um discípulo e te ajudará a discipular. Amém? Então, tudo que a gente viu até agora nos prepara, nos instrumentaliza, nos dá armas, nos dá recursos, nos dá vigor, né? Não para a gente ficar se admirando, não, irmãos. Mas isso aqui é uma capacitação para que nós tenhamos um crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual vai contagiar uns aos outros. Como nós lemos recentemente nas mutualidades. Edificar uns aos outros, ensinar uns aos outros, amém? Congregando uns aos outros, admoestando, exortando, lembram? Amém? É nesse sentido, irmãos, do conhecimento de Deus, nas Escrituras. Então isso aqui é uma academia, é uma musculatura que nós ganhamos lá quando a gente faz lá o supino, né, reto, né? Está levantando 100 já ou não? Tá, mas está indo, vai que vai chegar lá. Então, assim, isso aqui é musculatura, é músculo, irmãos, espirituais. Isso é capacitação do Senhor para que nós possamos ajudar a outros, a conduzir alguns. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, nós não podemos passar dessa vida aqui sem fazer isso, irmãos, sem nós conduzirmos alguém a Cristo. Do zero. E o Senhor é tão bom sobre isso que nós temos um testemunho do pastor Michael, recente. O pastor Michael pregou o evangelho para Israel. Do zero. Praticamente. Tinham alguma ideia e tal, mas o pastor Michael, não, mas vamos lá, o que a Bíblia diz? Normal? Tá. E o que aconteceu? Um discípulo gerando vida. Vocês estão entendendo? Então nós temos até aqui uma prática no nosso meio, e que isso é tremendo, irmãos, isso é maravilhoso, Eu reencontrei um irmão, conversando com ele, desde ontem, lá da comunidade. Eu não lembrava dele, mas eu lembrei dele. Ele, maninho, e eu, opa, que quem não me conhece me chama de Aloísio, né? Porque para me chamar de maninho, assim, bem carinhosamente, essa pessoa deve me conhecer, né? Tu não te lembra de mim, eu acho. Cara, me perdoa. Cara, quando eu cheguei numa praça, tu chegou lá, tu e mais 2, vocês pregaram o evangelho para mim. E hoje eu estou aqui, sou casado, sirvo na igreja, hoje a igreja me sustenta, ele é pago, assim, ele é um oficial da igreja. Sirvo ao Senhor, ministério lindo. Eu dei uma olhada rápida assim, eu confesso para vocês assim, quando a gente fala assim que apesar de nós, irmãos, parece que às vezes a gente não tem dimensão disso.
Mas tu reencontrar uma pessoa que tu pregou o evangelho depois de... Eu cheguei a ver o livreto com ele, né? Lá tem a questão dos livretos. E tem o primeiro livreto que se usa lá, é a vida, a obra e a ordem de Jesus. Esse é o primeiro. E ele falou assim, tu viu esse livreto, tu me apresentou Jesus, me deu a minha primeira Bíblia, me conduziu. Isso está na palavra. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu plantei, Apolo regou. É isso, né? Não estou lembrando aqui, eu acho que é isso que está... Mas Deus dá o crescimento. Então a gente nunca pode esquecer disso. Não é Paulo, não é Apolo, não é eu, não é o outro. É Deus. Nesse aspecto, irmãos, é Deus. Crescimento espiritual, crescimento da igreja, o discipulado, ele está ligado a isso. E não é essas teologias, método de crescimento, não é nada disso. Isso é bíblico. Isso é dado por Deus, não é dado por homens. Mas Deus vai usar a gente, não vai usar anjo. Nesse caso não é anjo, não. É gente. É gente como a gente, amém? É gente como a gente. E a gente tem que sempre lembrar disso. Nós precisamos pregar o evangelho, fazer discípulos, irmãos, batizar as pessoas, apresentar Cristo, ensinar. Essa é a nossa vida. Nós temos uma vida, a vida cristã, irmãos, é uma vida discipulada. É uma vida que eu estou em constante discipulado, né? Hoje eu sou discipulado pelo pastor Michael, como a maioria aqui. Essa é a vida cristã. É assim que um cristão vive. É assim que um discípulo vive. Vive em discipulado. Ele não vive, autossuficiente. Não, mas eu não preciso de ninguém. Não preciso de igreja, né? Não preciso congregar, não preciso de ninguém para me aconselhar, não preciso de ninguém para confessar, não preciso de ninguém. Eu sou a igreja, né? Eu sou não vou falar aqui, senão aquela propaganda que tinha, né? Então, o que a gente sempre vem a ter essa humildade, irmãos, entre nós, na igreja. A igreja vai crescer, a igreja está sendo configurada, olha aqui, ela está recebendo musculatura, né? E para te ver, nós somos uma igreja ainda em desenvolvimento, né? Mas jamais haja uma sombra, um engano sobre nós, assim, nós somos poucos, mas nós somos bons. Jamais haja esse engano entre nós. Até porque se fossem bons, não seriam poucos. Então, que nunca haja esse engano no nosso meio, né? Se fossem bons, não seriam poucos, com certeza não. Mas nós somos pecadores arrependidos que estamos buscando sermos discipulados a Cristo e fazer discípulos. E esse é o nosso chamado. É isso que a gente tem que viver. Não um reduto, né, onde a gente vai ficar aqui e tal, né? Ali, estamos legal aqui, né? Nós temos o nosso pastor, né? Tá, direitinho, tá. Nós temos aqui as famílias, tá tudo bonitinho, tá tudo perfeito, né? E nós estamos contentes com isso, né? Então a gente tem que verificar isso. A gente tem que procurar entender se esse contentamento ele é do crescimento, porque assim nós estamos crescendo. Em cunho espiritual, creio, em cunho numérico também, então isso é fato, não tem como negar isso, né? Mas que a gente cresça também em humildade, a gente cresça em outros parâmetros, onde nós vamos cada vez mais evidenciar essa vida discipulada, sem a qual todos nós discipulados a Cristo, nós vamos nos ajudar um ao outro a seguir a Cristo, ajudar um ao outro a crer em Cristo, tudo de forma bíblica, né? Ajudar um ao outro a imitar a Cristo. E nesse aspecto nós vamos frutificar. Esse é o aspecto. Que aí nós não podemos desconsiderar. Eu sei que há metodologias, há uma teologia falsa do crescimento. E eu vou ter muito cuidado com isso. Eu conheço bem ela,
pode ter certeza. O pastor Michael também conhece, se ele identificar, com certeza ele vai intervir. Então nós vamos se ater àquilo que é imperativo. Porque independente se uma teologia falsa, um ensino falso, ele usa termos bíblicos, não quer dizer que a gente vai desconsiderar o que é. Entender? A gente tem que continuar dizendo que sim. Por exemplo, crescimento espiritual. Alguém pode dizer, tá, mas isso aí está soando coach. Não, irmãos, nós temos que crescer espiritualmente, amém? Ou alguém que não precisa crescer espiritualmente? Eu preciso. Só que esse crescimento espiritual vai fazer com que eu reproduza a vida. Esse é o ponto. Ele vai gerar vida. Que é o que a gente fala, nas relações, nós vamos frutificar vidas. Na relação que eu tenho com o Michael, com o Gaúcho, com o Gilmar, com os irmãos, nós vamos multiplicar, nós vamos multiplicando. Igual que um casal, né? Casa, logo já vai ter filhos. É igual. Isso está desde o princípio, desde Gênesis. A gente já viu isso, né? Então ali, ó, vivemos hoje na era dos dispositivos eletrônicos tecnológicos, como celulares, tablets, notebooks, games, né? E séries de TV, ou fones sem fio, né? Eu botei isso assim, né? Como reprodutor de MP4, entre outras coisas, né? Digamos que é uma vida autocentrada. É uma vida que eu sou o centro, ela é antropocêntrica nesse caso, né? Uma linguagem mais, mas ela é autocentrada em mim. E eu não me relaciono muito com os outros. Então, eu não vivo o discipulado. Eu vivo o que eu quero com Deus. Então, eu estou lá trabalhando, estou focado nisso, estou fazendo faculdade, estou focado nisso, estou me relacionando com alguém, estou focado nisso, então eu vou orar por isso, eu vou jejuar por isso, e isso aqui é a minha. Eu vivo por isso, entenderam? Isso é uma pessoa que tem uma vida autocentrada. É uma pessoa que ela não está envolvida com o todo. Ela não vive a congregação, o chão da igreja, ela não vive o congregar, ela não vive o coletivo de Deus. Ela vive o que ela quer viver. Então ela vem aqui, pega o que ela precisa, entenderam? Né? Vem aqui, eu quero isso, o restante eu não preciso. É isso aqui que me serve. E ela segue a vida dela, mas nunca sem se comprometer. Não se compromete com ninguém, com nada, então ela tem uma vida autocentrada. Porque ela é como a maioria ela está sempre com a cara nos celulares, na TV, no notebook, sempre num mundo à parte, não interage com ninguém. E essa é uma era disso, pessoas são impessoais. Não são pessoas relacionais. Não são mais, gente. Será que ninguém notou isso ainda? É capaz de uma pessoa tropeçar em ti na rua. Tropeçar. Eu não sou pequeno. Lógico, perto do Michael, do Samuel, eu sou pequenininho. Mas eu não sou tão pequeno assim. Uma pessoa tropeçou em mim na rua. Eu estava com a cara no... Essa é a nossa era, irmãos. Pode ser atropelado e nem viu, né? Está com o celular ali, né? No entanto, existe algum espaço na vida autocentrada para a vida comunitária do cristianismo, né? Aqui daí eu botei algo provocativo, né? Para o outrocentrismo, né? Ou o outro-centrado, né? Então eu devo ser uma pessoa autocentrada. Aliás, autocentrada é essa pessoa que ela vive para si. Outro centrado vive para o outro. Entenderam? Não vive mais para si. Está na Bíblia, irmãos. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Romanos. Então, estou equivocado aqui. Nós não somos mais nós mesmos. Então, é uma pessoa que dá até para questionar se ela é convertida. Uma pessoa que vive para si e não vive para o discipulado, não vive discipulada e nem para discipular, essa pessoa dá até para questionar se ela é convertida. Por esse preâmbulo, sabia? Porque todos que são do Senhor não vivem mais para si mesmos. Não vivem. Vivem para o Senhor. Vivendo ou morrendo, viverão para o Senhor porque pertencem ao Senhor e não mais a si mesmos, né?
Então, outro-centrada fica por minha parte, né? Outro-centrada. Então, no outro, no próximo, né? Nas mutualidades, vamos resgatar aqui. Nas mutualidades. Né? No cerne do cristianismo encontra-se o desejo de Deus de ter um povo que demonstre seu caráter e faça por meio da obediência à sua palavra, guiados pelo Espírito Santo. No relacionamento com Ele e uns com os outros. Portanto, Ele enviou o seu Filho a fim de chamar um povo para segui-lo. Aqui a gente já vê nitidamente, depois na próxima aula eu vou mostrar isso para vocês, desde o princípio nas Escrituras, a gente segue a Deus, a gente busca a Deus, e Deus quer se apresentar, Deus quer ser achado. Buscar-me-eis e me achareis, né? Até não estava aqui, mas eu lembrei, né? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é um Deus que quer ser buscado. Vamos lá. Uns aos outros. Portanto, Ele enviou o seu Filho a fim de chamar um povo para segui-lo. Início, né? A parte do ato de seguir o Filho é chamar mais pessoas para seguirem o Filho também. Estão vendo? Então, eu vou seguir o Filho, mas eu vou chamar mais pessoas para seguir o Filho comigo. Então, essa é a vontade de Deus. Assim, na vida em conjunto, as pessoas demonstram a vida coletiva, a vida comunitária do Pai, do Filho e do Espírito, que é a primeira comunidade, irmãos, existente. É o primeiro relacionamento de amor que reproduz, que gera vida, é a Trindade. Então é isso que a igreja expressa. Juntas elas demonstram o amor, a santidade, a unidade do próprio Deus, que a chamou dessa forma, como uma trindade, que se relaciona e expressa na sua igreja esse amor, essa santidade, essa pureza, essa autoridade do relacionamento, do congregar, do comungar, né? Portanto, ide fazer discípulos, Mateus 28, 19, é a vida dessas pessoas que foram chamadas, né? Em outras palavras, deve ser dedicado a ajudar outras pessoas a seguir a Jesus. Essa é a definição de discipular, né? A gente vai tentar definir sim, porque tem muita coisa, né, sobre discipulado, muitas vozes, muitos métodos, muitas teologias de discipulado hoje em dia. Mas vamos lá. A definição de discipulado: ajudar outras pessoas a seguir Jesus, a crer em Jesus, a imitar o Senhor Jesus, simplesmente o seguindo. Vocês entenderam? Como é que eu vou ajudar alguém a seguir Jesus, a crer em Jesus, a imitar a Jesus? Eu crendo em Jesus, eu seguindo Jesus, crendo em Jesus e imitando Jesus. Resumindo, é isso, irmãos. Então eu vivo em discipulado e isso vai ser reproduzido na minha vida. No fruto onde eu estiver, no meio onde eu estiver, isso vai ser reproduzido. Podemos ver outra definição possível, que também não está errada, que algumas pessoas dizem: discipular é também exercer uma boa influência espiritual sobre alguém. De certa forma, sim. Também a gente pode ver assim, porque tu vai andar com uma pessoa de modo deliberado, né? Não necessariamente com aquela autoridade, né? Irmãos, a igreja brasileira, ela é conhecida como coronelismo. A igreja, assim, ó, na sua maioria, a igreja neopentecostal, a igreja pentecostal, nós temos o famoso coronelismo. O que é isso, irmãos? São líderes que eles exercem um jugo de autoridade sobre a igreja. E no discipulado eles atribuem isso. Daí o discipulador, ele pode dizer a cor do tênis que tu vai comprar. Ele pode manipular massas. Ele tem uma suposta autoridade dada pela própria igreja para chegar para um irmão, para uma irmã e dizer assim: olha, não é para te fazer isso. E usa o nome de Deus ainda, né? Deus está dizendo para te fazer outra coisa. Aí a pessoa fica assim, né? E agora, né? E agora estou em rebeldia, né? Tipo assim, né? Não, tu não pode comprar um tênis preto, porque tu não é para te comprar, é para te comprar o tênis branco. Então a gente já sabe que isso está errado. Isso não é o discipulado bíblico. Porque isso não está no discipulado, irmãos. É nesse sentido que ele está falando aqui.
Ajudar alguém é servir alguém, não é mandar em alguém, não é dominar sobre alguém. Assim como pastores não podem fazer isso, discipuladores também não. Dominar, né? Governar assim sobre as pessoas, né? Subjugar. Aí as pessoas são que nem uma esposa não pode ser subserviente ao marido, né? O marido não pode subjugar uma esposa. Isso não é bíblico. Ele tem que amá-la, servi-la, dar a vida por ela. A vida cristã é uma vida discipulada. E uma vida discipulada, sim, o cristianismo envolve em escolher a via menos percorrida, nessa peregrinação rumo à eternidade. Ou seja, nós estamos indo junto rumo à eternidade, seguindo o Senhor. O Senhor é a vida eterna, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, o cristianismo não é para solitários, individualistas. Ele não é para esse tipo de gente. Essas pessoas não conseguem seguir a Jesus. As pessoas que não entendem a vida cristã é uma vida discipulada. A pessoa não entendeu isso, ela não vai conseguir seguir a Jesus. O cristianismo não é para solitários, individualistas. É para pessoas que vão viajar juntas pelo caminho estreito que conduz à vida eterna. Vamos passar pela porta estreita, vamos andar juntos, ombro a ombro, de mãos dadas. É para isso, é para discipuladas a Cristo. É preciso seguir e guiar, né? Ser guiado e seguir, mutuamente, né? É preciso ser amado e amar, né? E amamos mais quando ajudamos as outras pessoas a seguir a Jesus, a crer em Jesus, a imitar a Jesus, né? É assim que nós amamos mais, irmãos. Quando eu consigo levar um irmão num lugar mais alto com Deus. Tu consegue ajudar um irmão a conhecer mais o Senhor. Vocês estão entendendo? Como é bom, né? Tu vai andar com uma pessoa cheia de Jesus, assim, tu chega a ficar, né? Tipo assim, quase te emociona, assim, né? O cara é cheio de Jesus, assim, é cheio do Espírito Santo, da palavra, tu fica até meio assim, né? Aquilo te leva ou não, irmãos, a querer também ser assim? Claro que te leva. Tu vai pensar assim, eu quero ser assim também. Ou quando tu está lendo a Bíblia, irmãos. Tu olha ali a relação assim, tu vê João, né? Ele reclinava a cabeça ao peito, ao coração do Senhor. Meus irmãos, imagina só que privilégio. A vida cristã, o pastor Michael lembrou, eu estou com essa palavra latejando na minha cabeça. Ela é uma vida de privilégio, ele falou isso domingo. Nós temos o compromisso, mas é um privilégio. Meus irmãos, é um privilégio seguir a Jesus. Estar discipulados a Jesus. É um privilégio crer em Jesus. A imitar a Jesus. É um privilégio. Tem a cruz, tem que se negar, tem que perder a vida, Vai ter as vezes que tu vai ser ofendido, tu vai ser perseguido, vão te odiar por causa do Evangelho, vão te difamar. Vai ter. Mas vale a pena? Vale, irmãos, vale. Cada momento. Jesus não nos deve nada, irmãos. Nada. Ele é tudo. Tudo assim, é mais do que tudo, irmãos. Hoje eu comentava isso com minha família. Jesus, ele é suficiente. Às vezes a gente fala porque a gente precisa crer. Porque a fé vem pelo ouvir, né? E eu creio que isso traduz a Escritura para mim. Jesus é o tudo de Deus. É a expressão exata do ser de Deus, como diz em Colossenses. Se nós não temos a suficiência, o contentamento necessário em Jesus, irmãos, talvez nós não estejamos em discipulado com Ele.
Em João 6, irmãos, Jesus ele começa a pregar. E está ali a multidão, ele está curando, está abençoando a gente comer, está ali fazendo tudo ali. Daí daqui a pouco ele começa a arrochar. E aí, começa todo mundo ir embora, ficar brabo ainda com ele. E vai indo. Daqui a pouco, quando está todo mundo indo embora, ele pega assim, tá bom então. É duro esse discurso, lembra? João 6. Aí ele pega e vira para os seus. E vocês? O que vocês estão fazendo aí? Porque vocês não vão também? Para fora. Vocês vão ficar aí. Aí Pedrão, né? Ele olha para o Senhor, Senhor, para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, mas presta atenção nisso. Para quem iremos, se só Tu? Aí tu pode, tens, tu pode, só Tu. Pedro, mais uma vez, Pedro estaria tendo uma revelação, né? Tipo assim, né? Que Jesus era quem ele devia ser e quem a Bíblia dizia que ele era, irmãos. Essa fala, esse diálogo de Jesus com Pedro, irmãos, ele precisa de alguma forma, irmãos, ser o nosso. Em algum momento da nossa caminhada, por causa do discipulado, nós precisamos ouvir Jesus falando assim com a gente. Gaúcho, o que está esperando então? Vai junto. E Ele quer ouvir de ti. Mas, Senhor, para quem eu vou, Senhor? Sabia? Em algum momento, irmãos, eu creio nisso, que nós devemos nos imaginar na cena da Escritura. Eu não sei se vocês têm esse exercício, eu faço, eu me coloco mesmo ali. Eu fico pensando assim, já aconteceu isso comigo, que aconteceu com Pedro? Eu me questiono mesmo. Eu já fiquei sobre dois pensamentos, costeando, né? Ele vai dizer, não fiquei costeando entre dois pensamentos, escolhi hoje a quem serviço. A Deus ou a Mamon. Aí Josué vai lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao Senhor. E não continuaremos servindo a cultura dos pais, Não, nós vamos servir ao Senhor. Então Deus sempre requereu isso, desde lá em Deuteronômio também. Hoje eu coloco o céu como testemunho, ele vai falando ali bênção e maldição, depois ele chega assim, coloco diante de ti a vida e a morte, mas escolhe a vida. Então Deus sempre nos dá um toque, irmãos. Ele sempre aponta para nós, para Cristo, para nossa salvação. A gente não pode se salvar. Viu como é verdade? A gente não pode se salvar. Nem por obras, nem por nada. Só Jesus é o nosso Salvador. E Ele é o nosso discipulador. Então estamos discipulados a Ele. Então é preciso seguir e guiar, né? É preciso ser amado e amarmos quando ajudamos as pessoas a seguir a Jesus nessa vereda da vida, né? Longa vereda da vida cristã. Pode passar. Aqui é uma prerrogativa que a gente tem usado ao discipulado em toda a Escritura. Vou lembrar vocês, Adão e Eva, depois do que aconteceu da queda, eles tiveram Abel. E Abel foi ensinado a sacrificar, a entregar ofertas a Deus. Mas depois eles tiveram um outro filho, porque Caim, que era do maligno, matou Abel. Que foi quem? Sete. E a Bíblia diz que quando Sete teve filhos, ele invocou, ele fez um culto, ele clamou ao Senhor a partir dali. Mas certo que foi Adão e Eva que ensinaram. O que eu quero dizer com isso? A gente pode enxergar o discipulado em toda a Escritura? Sim. Noé discipulou a esposa e filhos. Eu estava vendo com o pastor Michael, seus filhos. Abraão e Sara, né? Noé, ali está errado, desculpe, irmãos, meu erro. Abraão e Sara, eles discipularam Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca discipularam a Jacó e Raquel.
ser discipulado também. Que é o quê? Isaac viu Abraão adorando, né? E priorizando e fazendo tudo, amando tudo por Deus. Inclusive, quase, né? Ele quase foi, porque Deus tinha pedido ele para o pai. Foi Isaac, lembra? Então Isaac sabia bem. Isaac seguiu o Deus do pai ou não? Seguiu. Jacó, a mesma coisa. Então nós conhecemos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E houve um discipulado dessa forma. Tem muitos, nós estávamos lembrando, no Antigo Testamento tem muito discipulado que a gente pode. Eu botei só alguns aqui, né? Jacó com José, né? Também é algo tremendo, né? Olha que Deus usou José, né? Figura de Cristo, né? O Salvador ali, né? Salvou todo um povo, o povo gentil e o povo abençoado, né? Davi e Salomão, o pastor Michael fez uma observação sobre isso, que é somente a Salomão, tá, gente? Porque o restante foi uma catástrofe. Davi é um exemplo de um péssimo pai, né? Misericórdia. Né? Mas em Salomão foi discipulado. Salomão, né? Elias com Eliseu, né? Conhecidíssimo, né? A escola dos profetas, né? Que muitos chamam de escola dos discípulos, importante lembrar dos profetas, né? Eliseu com Gease, né? Também, embora, né, nem sempre, o discipulado não é garantia de nada, né? Nesse caso não é, mas é uma ferramenta, é uma função e é um estilo de vida, nós como filhos de Deus, como discípulos, né? É o discipulado. Escola dos profetas, né? Escola dos discípulos, João Batista, né? A gente já vem falando há algum tempo com os seus discípulos, que ele sempre apontou para Cristo, né? E eu brinco que desde o ventre de Isabel, né? Ele estava diante de Maria, já deu, né? Já se tremeu lá. Então João Batista sempre reconheceu Jesus, né? Como o Senhor, né? Paulo, né? Nossa, não poderia. Em Paulo a gente vê um discipulado bíblico, né? Assim, para nós ver um discipulado claríssimo, né? Inclusive mostrando, né? As expressões que Paulo usa poderia ficar só em Paulo, a questão do discipulado, que a gente ia ficar e ser riquíssimo, né? Com Timóteo, com Tito, com outros ali, né? São tremendas, né? O próprio Paulo, né? Eu entendo que Barnabé discipulou Paulo também. Porque quando Paulo ele foi, de certa forma, ali não foi muito bem aceito pelos mais velhos, por Pedro, Tiago, né? Que já eram mais cascudo ali, Barnabé chegou, não, ei, dá Paulo para mim por um tempo, né? Deixa eu levar, dar uma maciada nele, paizão assim, mais velho, né? Aí depois, quando ele voltar, né, para mim é isso que aconteceu, a relação de Paulo e Barnabé. Barnabé era aquele irmão mais velho, aquele discipulador que Paulo precisava. E Deus colocou na hora certa na vida de Paulo. Para forjar ele, né? Para preparar ele. Quando ele volta já, né? Dotado mesmo, né? Ele que já tinha sido. E Paulo ele tem aquele discipulado que a gente comentou antes, ele foi discípulo de Gamaliel, né? Que era versado em várias línguas. Então, porque o próprio Paulo, né, ele tinha outros discipulados, né? A gente poderia dizer assim. Então, dessa forma a gente vê. E aqui, né, o Senhor, né? Eu botei só por. É óbvio, né, irmãos? O Senhor Jesus, né, 100% homem, fez discípulos. Só para lembrar aqui, né? Que ele é a grande razão de nós. Somos discípulos de Jesus, amém? Ele é o nosso discipulador de fato. Então, por isso que nós falamos, a vida cristã é uma vida discipulada. Onde nós vamos estar discipulados ao Senhor e nós vamos ajudar a outros a estarem discipulados ao Senhor. Os mais velhos, nesse caso, né, os mais velhos vão ajudar os mais novos. Isso não vai mudar também. Mas isso não quer dizer da idade, tá, gente? Não é sobre a idade física. Né? Eu estou discipulado com o Michael. O Michael ele é mais novo que eu, né? Não é nem pouco, mas qual é o problema dele me discipular? Nenhum. Entendeu?
Então isso não existe, né? Essa questão da idade física, né? Alguém mais novo pode discipular alguém mais velho, pode, né? Não tem problema nenhum. Pode passar. Entendimento bíblico de crescimento, isso aqui também é importante a gente ter. Está associado a essa questão do discipulado, tá, irmãos? Uma das coisas que aprendemos da Bíblia a respeito do crescimento é que o reino de Deus crescerá. Isso é bíblico, irmãos. Uma coisa é certa. Desde sempre Deus queria isso. Enchei-vos, multiplicai-vos, enchei, né? Fecundai-vos, é tudo isso aí. Sempre foi assim, desde o princípio. Olha, vamos lá, olha. Isso foi profetizado no Antigo Testamento, né? E Jesus também prometeu. Todos os anos cantamos, né, na época do Natal. Lógico, eu fiz uma menção aqui, por causa da época, tá? Mas nem vamos entrar nessa questão do Natal. Isaías 9:7, né? Aqui, ó. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Isso aqui é da CF. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com o juízo e com justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos, né, fará isto, tá? Então a gente vê que existe essa promessa, né, sobre o Senhor, mas sobre o reino de Deus, que haveria crescimento, que nada tem a ver com a teologia, a famigerada teologia do crescimento, que muitos ensinam por aí. Não é sobre isso, né? O próprio Senhor Jesus falou, né, com o seu reino que cresceria para cumprir essa profecia. Vamos ler ali, ó, Mateus 13:32, vamos ler o 31 e o 32. Pode voltar para nós, Duda. É bom o 31 ali, ó. A outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vê as aves do céu e se aninham nos seus ramos, né? Que vêm, né, as aves dos céus e aninham nos seus ramos. Então esse é um exemplo, né, que Jesus está dando do crescimento do reino de Deus, né? Pode voltar ali. Então, ó, eu quero ler alguns textos aqui, ó. Atos 6, 1 e 7, ó. Vamos ler ali. Atos 6, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, né? Então, essa primeira parte do versículo que eu quero observar, então, aqui naquele momento, a narrativa, né, ali do livro de Atos era que estava crescendo. Crescendo o quê? A espiritualidade também. Mas ali era um número, era quantitativo, né? Então, eles estavam crescendo, né? E o 7, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E aqui é uma bela associação, a dependência que nós temos das Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática. Então aqui é a pregação, é a evangelização, é a pregação expositiva, é a prática dessa palavra, é a vivência dessa palavra. Aqui nesse texto a gente pode enxergar crescia a palavra de Deus de algumas formas, mas sobretudo, irmãos, é o crescimento. Isso é importante a gente entender aqui. Então crescia a palavra de Deus, e aí em Jerusalém, o que acontecia? Multiplicava o quê? O número dos discípulos. Então aqui tinha uma geração de vida, uma reprodução de vida, irmãos. Então isso é bíblico. Pode passar. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé, né? Pode voltar para a próxima página, por favor. Aqui, ó, 12:24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. O 13:49. E a verdade que nos prometia ensinar não é que devemos ser indolentes, né, ociosos, né? E sim que o crescimento do reino de Deus não depende de nós nesse aspecto, né? Deus mesmo está comprometido em garantir o crescimento da sua igreja.
Deus opera o crescimento, mas os operários somos nós. Na evangelização, no discipulado, na pregação, nessas questões, vivendo aquilo que a gente falou aqui, que são as verdades bíblicas que a gente tem recebido do Senhor, né? Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus. Esse aqui é um texto, perdão, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1,13. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um, né, de vós aumenta uns para com os outros. Tá? Pode passar. Né? Então aqui nós já concluímos a parte de hoje, que seria falar sobre esse crescimento, dar aquela introdução sobre o custo, né? Porque sempre quando a gente entra num investimento, numa empreitada, a gente tem que calcular, né? Então o que a gente deu lá no início de Lucas, tem que calcular para ver se a gente não vai ser envergonhado, né? Então falamos do crescimento, daí nós vamos entrar. Esse é um livro que nós vamos indicar aqui, ó. O pastor Michael leu, está lendo ele, eu também. Esse aqui, ó. Esse livro que eu discipulado, ele é do mesmo autor desse, é o Mark Dever. E os outros que a gente vem mostrando, eles não são do mesmo autor, são outros autores. Esse aqui é do mesmo. Então esse livro é bem indicado, né, pastor? Um livro que vale a pena para quem quiser, né? Então esse livro ele vai dar um pouco de fundo, então nós vamos entrar, né, quinta-feira que vem, já indo para um desenvolvimento, né? O que significa discipulado, né? E depois nós vamos falar também junto com esse, onde discipular. Então nossos objetivos para a próxima quinta-feira, né? O que significa discipular biblicamente e onde discipular biblicamente, onde é que acontece o discipulado, né? Eu falei, será que é num lugar privativo, né? Simplesmente assim e tal, né? Ou é no seio da igreja, né? Na luz? Não precisa muita coisa, né, para a gente andar assim em santidade, na luz, né, com os irmãos, ajudando um ao outro, né, a seguir, a crer, a imitar ao Senhor. Fica aqui as indicações da imitação de Cristo, a gente usou essa expressão, eu já tinha mostrado esse irmão, esse Thomas Kempis, 12 homens de uma missão, vai mostrar como esses homens entenderam o discipulado de Cristo e como, através desses 12, né, se deu a pregação, o desenvolvimento do reino de Deus, né? Isso é tremendo isso. O discipulado do Dietrich Bonhoeffer vale muito a pena, isso aqui ele escreveu na época do Hitler. Ele foi martirizado, né? Porque ele se opôs, né, às ideologias, pregou o evangelho até o fim, defendeu a fé. Ele também combateu a própria igreja, os liberais, né? Quando vocês escutam assim o termo graça barata, quem já não ouviu aí, liberalismo teológico, foi um dos irmãos que Deus usou para combater esse tipo de teologia de ensino falso, né? É um dos, né? Esse livro do Atinoria é muito bom, amar uns aos outros. Ele fala das mutualidades, mas desse aqui específico, né? Mas ele vai falar sobre o discipulado também, de certa forma, do corpo de Cristo, das mutualidades do corpo de Cristo. E esse aqui é de um pastor aqui do Brasil, que é o José Bernardo, um amigo meu, eu gosto muito dele. Ele faz conferências, é um homem muito capaz, um homem que manda, assim, ama muito a escritura, ele manda muita literatura para pastores, fundadores de igreja. Isso aqui é uma delas, né? Mas não é um método, simplesmente, ele tem uma base muito sólida bíblica. E ele também acredita nesse discipulado coletivo, assim, no aspecto, não que é um método, assim, ou uma impressão nossa, mas é um discipulado bíblico. Porque no fim das contas nós não conseguimos nos pastorear, por isso que Deus dá pastores. A Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento assim, né? E eu dou, né? Deus deu pastores à sua igreja. Mas a igreja pode ser discipulada.
Ela não consegue ser pastoreada, mas ela consegue se discipular nesse aspecto, sendo pastoreada. Ela vai precisar de pastor. Senão não é igreja, né? Mas é isso, irmãos. Então essa primeira parte, né? Eu vou concluir aqui, passar ao pastor Michael.